Olá, meus irmãos. Eu quero continuar a falar sobre os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada. Este é o nosso segundo vídeo. Eu disse no anterior que pretendia gravar o mais rápido que pudesse, mas não assumi compromissos de periodicidade. Mas aqui estou eu, são quase 11h40, e eu gravei o outro, deve ter umas 12 horas, e ainda estou na introdução dessas reflexões bastante embrionárias, Então, nós terminamos insistindo de que a fé cristã, amparada e estruturada a partir de um Deus infinito e pessoal, que se relaciona conosco, nos conduzindo em amor e bondade pela vida fora, confere sentido à realidade, a partir de nós, como seus agentes, que pela fé vivem e constroem e transformam o mundo de Deus. E como referência para esta minha declaração, eu tomo basicamente Romanos 12, 1 e 2. Então, continuando, nós observamos que, mesmo que o teólogo não seja necessariamente pastor, entendo com entusiasmo que todo pastor é teólogo. A teologia é um exercício, vale bem, a teologia é um exercício integral envolvendo o ser humano por completo, intelecto, emoção e vontade. E mesmo a teologia tendo uma relevância primária em nossa relação com Deus e em todas as nossas compreensões, não termina em meu deleite, ainda que envolva. Ou seja, estudar teologia nos alegra. Poder conhecer mais a respeito de um Deus que se dá a conhecer, porque tem prazer em se relacionar conosco e propicia satisfação espiritual a nós. Então, isso, sem dúvida, está envolvido, mas não termina aí. A teologia sempre é pastoral. Sempre. Ela tem a ver com a nossa vida como um todo. Como teólogos, nós intentamos compreender a unidade do pensamento de Deus em toda a Escritura, procurando fazer jus à sua revelação em sua organicidade. Há um cânon. Esse cânon é orgânico. Ele envolve toda a revelação escrita de Deus, toda a revelação que Deus quis que fosse registrada. Então, essa síntese teológica deve ser buscada com um intenso e humilde trabalho e espírito de submissão a Deus. A teologia não é um trabalho descompromissado ou um hobby para praticarmos nas horas vagas. Eu gosto muito de ferramentas, eu tenho pouca habilidade com ferramentas, mas gosto de ferramentas diferentes e, pessoalmente, admiro coisas especializadas, né? Eu costumo dizer que ver parafusos diferentes é fascinante. E minha mente não entra em parafuso por causa disso. Mas eu acho bonitos parafusos. Eu estou apenas ilustrando miudezas com variações, maior espessura, menor espessura, ferramentas específicas. Eu fico sempre admirado. E acabo comprando uma ou outra, mas sempre eu acabo comprando aquelas de hobby, né? Aí, quando chega a situação mais difícil, eu vou descobrir que elas não se adequam bem, porque ela é para um hobby, para apertar um parafusinho aqui, para furar uma parede ali, e às vezes aquela parede tem mais concreto do que a gente imagina. Aí vê que a rotação não é tão boa, a broca de vidia, ela quebra, aquela pecinha da ponta, acho que é só a vidia, né, que quebra, e você fica horas para furar algo que seria tão rápido. Mas é porque é para hobby, não é profissional. Então, quando eu posso,
eu tento comprar alguma coisa profissional. Mas o meu dinheiro é de hobbyista, não de profissional. Então eu enfrento problemas. Mas, voltando ao nosso ponto aqui, a teologia, ela é um hobby. Você pode ali furar alguma coisa, tentar criar uma emenda, tentar resolver um problema de encanamento. Depois de algumas horas você chama o encanador, ou de tomada, ou o que seja. Não, você faz ou não faz. Deu errado, chama alguém. Eu me lembro que uma época, já tem muitos anos isso, muitos anos, estava tendo uma propaganda, pelo menos em São Paulo eu lembro disso, não sei se em todo o Brasil, de a família ajudar a escola, na manutenção da escola, nas férias. Eu tenho a impressão que até o Tony Ramos fez uma propaganda assim, eu não tenho bem certeza, mas da ideia geral, sim. Eu sempre carregava das minhas férias minhas ferramentas, gostava de carregar ferramentas para fazer ajustes na casa da minha mãe e na casa da minha sogra. Eram coisas mínimas. Mais sofisticado talvez fosse colar um taco. Mas fazia, gostava daquilo. E o WV-40, né, que era fundamental para as dobradiças. Bom, e eu me animei, a minha irmã é professora, minhas irmãs são professoras, e uma delas trabalhava numa escola muito perto, lá do apartamento, eu estava hospedado por lá, e eu não sei como eu soube que o banheiro de lá estava com problema nos reparos, né, nos reparos. Eu pedi permissão, me deixaram mexer, o zelador me alertou com muita discrição que aquilo era um pouco mais complicado, alguma coisa que ele falou para mim, mas quem era ele para falar para um robista de plantão em férias? E foi eu lá desmontar aquele negócio. Eram uns 3 ou 4 descargas que tinham um problema. Encontrei papel dentro da. Olha, eu nunca vi algo parecido. E depois, quem disse que eu conseguia que a água parasse, eu trocasse? Gente, foi algo profundamente angustiante. Eu resolvi de forma simples. Eu procurei no catálogo e descobri uma empresa que foi prestar serviço para resolver. Eu tinha que viajar no dia seguinte e deixei lá o dinheiro com a minha irmã para pagar. Eu creio que resolveram. Bom, isso é um trabalho de um robista, né? Meu. Mas eu pensei que era profissional. Eu tinha trocado tantas vezes isso em casa. Bom, teologia não é assim. Ela não é um hobby de horas vagas, para você gostar de debater coisa aqui e acolá, mostrar como você sabe, como você é humilde em seus conhecimentos profundamente epidérmicos, tal. A teologia é um labor sério, irreverente, comprometido com aprendizado, obediência e ensino. O teólogo é chamado a examinar detida e piedosamente toda a Escritura. A plenitude da palavra é o âmbito do nosso labor. Portanto, nem ficar aquém ou tentar ir além do revelado. No primeiro caso, empobreceríamos a revelação de Deus. No segundo, cairíamos fatalmente em especulações. E não há, talvez, nada mais danoso à teologia do que nós cairmos em especulações. Calvino fala bastante sobre isso. Eu sugiro apenas para indicar algo simples. Dá uma olhada nas Institutas, no livro 3, capítulo 21, seção 4. 3, 21, 4. É apenas um dos lugares que ele fala sobre especulação e como isso é mal. Bom, continuando, nossas especulações não servem de medida para Deus, porque na realidade nada podemos conhecer além do revelado. E aqui nós nos deparamos com uma expressão que eu tenho usado bastante, nos deparamos com um impasse. Como teólogos, queremos apresentar uma mensagem relevante para a sociedade na qual vivemos. Sabemos que a genuína igreja, fundamentada na palavra, com sua ênfase na santidade,
tem a sua voz profética para um mundo agonizante. Esse mundo está agonizante porque está sem referenciais. E os referenciais que adotou, puramente terrenos, se mostraram vulneráveis a épocas, culturas, modas e circunstâncias. No entanto, parece que esta voz profética da igreja tem sido abafada em meio a outras vozes que, distantes da plenitude da Escritura, apresentam mensagens de matizes diferentes, ora amparando-se na antropologia, filosofia, sociologia e psicologia de massa, ora, por vezes, como decorrência da interpretação da realidade pelo viés daquelas disciplinas, incorre em confiar na promessa final que essas disciplinas fazem de bens terrenos para os seus adeptos. Ou seja, eu posso misturar teologia com tudo isso e entender que o homem gosta de ouvir que ele terá sucesso, que será bem-sucedido naquilo que ele realizar, a sua fé vai lhe trazer muitos bens, vai trazer paz, dinheiro, felicidade, tudo isso muito bem agregado. E por nós cairmos nisso, a pregação centrada no gosto do cliente, que paga por determinado serviço, e com razão cobra pelos resultados prometidos. Se em alguns momentos da história a pregação de uma salvação apenas transcendente foi uma ameaça, agora, de forma mais evidente, a ameaça com a qual a igreja se depara é a de uma pregação de salvação que consiste simplesmente em bens materiais, conforto, sentir-se bem, etc. Talvez haja um outro mal sutil que pode ser uma derrapagem de uma boa ênfase. Há cerca de 30 anos tem crescido um interesse vigoroso pela teologia reformada em nosso país. Isso tem sido uma coisa admirável, admirável. E era difícil alguém poder prever algo assim. Mas, mais recentemente, jovens de várias denominações têm se encantado com essa teologia pelo seu vigor, biblicidade, abrangência e capacidade de dar respostas às suas inquietações. Os cursos de teologia afloram em nosso país, primeiramente presencialmente, depois no sistema de ensino à distância, e o que tende a se intensificar. Nesse período, Deus tem levantado irmãos nossos, os capacitando a pregar e ensinar com fidelidade, vivacidade e profundidade. Ainda que não tenham buscado isso, o fato é que, pela graça, esses irmãos têm adquirido notoriedade e respeitabilidade. E nada mais justo. Tudo isso é maravilhoso e, pessoalmente, me alegro com o fato de Deus vir concedendo à igreja brasileira tantos talentos que têm contribuído para a edificação da igreja. No entanto, alguns desvios involuntariamente podem estar ocorrendo. Muitos jovens, ainda que não somente esses, têm se empolgado apenas com aspectos da teologia reformada ou do que julgam sê-lo. Assim, a entendem apenas como sendo uma teologia de 5 ou menos pontos. Desse modo, transformam a mensagem do Evangelho em debates em que o propósito mais evidente não é levar pessoas a Cristo, antes convencer seus oponentes, mostrando como o seu sistema é superior e melhor elaborado. Talvez um tipo de apologética esquelética e desnutrida
de importantes aspectos das doutrinas bíblicas esteja em moda. Outro desvio, conforme fui alertado há alguns poucos anos por um jovem pastor não presbiteriano, tem surgido jovens, chamados de pregadores itinerantes, que estão fascinados com a fama e com as ofertas previamente estipuladas para atenderem determinados convites para pregar o evangelho. Tudo isso em nome de uma boa teologia. Os momentos de fervor e crescimento trazem efeitos colaterais indesejáveis. Satanás parece ter desígnios extremamente dissimulados aqui. Foi o que ocorreu com Pedro após a confissão de Jesus ser o Cristo. Está lá em Mateus 16, de 16 a 23. Aconteceu com os anabatistas na Reforma. Aconteceu com grupos extremamente sensualistas no avivamento americano. E para tomar um exemplo dolorosamente mais próximo, as disputas e divisionismo entre os presbiterianos no Brasil, na virada do século XIX, quando a igreja estava em pleno desenvolvimento. Esses são apenas alguns poucos exemplos. Não podemos arrefecer o ímpeto bíblico e doutrinário e evangelístico da igreja. Mas também é preciso estar atento para não estimular inconsciente, mas não inconsequentemente, desvios teológicos que consistem essencialmente em uma negação da mensagem bíblica. Toda obra tem um caráter dialogal, eu tenho sempre afirmado isso. Por isso, toda a nossa produção é social, ainda que não sabemos ou não saibamos mensurá-la precisamente até que ponto. Algumas obras mais explicitamente, outras menos, contudo, é elaborada de modo neutro. Nenhuma obra ela é elaborada de modo neutro. Algumas mais evidentemente, outras menos evidentemente. Portanto, nenhuma obra pode se ufanar de passar incólume por este processo. Cada época nos diz algo de seus atores e cada ator histórico nos fala direta ou indiretamente do cenário que o inspira, dentro do qual ele foi gerado e nutrido, e de certa forma ilumina e delimita a sua própria percepção da realidade. Com a teologia, não é nem poderia ser diferente. A teologia, normalmente a sistemática ou dogmática, eu estou usando aqui um emprego mais comum de identificar a sistemática como sendo a dogmática. Apenas um detalhe, o Michael Horton faz uma distinção que eu considero aqui desnecessária. Bom, então, a teologia, normalmente a sistemática ou dogmática, ocorre dentro de um locus próprio no qual estamos inseridos e de onde concluímos que somos mais filhos da nossa época do que estaríamos dispostos a admitir. Elencando alguns pontos, alguns dos quais eu possivelmente desenvolverei mais à frente, podemos dizer que o nosso labor recebe a influência mais ou menos determinante desses elementos. Então, o primeiro deles são os nossos pressupostos, que é o alvo básico dessas reflexões. Este é um ponto fundamental. Os nossos pressupostos se constituem lentes por meio das quais percebemos a realidade. Um outro ponto é o pensamento que explicitamente queremos combater, amenizar ou mesmo enfatizar. Dialogamos com os oponentes de nossa visão e também com aqueles que são partidários de uma visão próxima ou considerada semelhante. Um outro aspecto é o clima de opinião prevalecente
o qual, de forma direta ou indireta, nos oferece diretrizes quase nunca percebidas em nossa empreitada. O clima de opinião prevalecente é muito forte e é difícil para nós percebermos, porque nós já estamos acomodados a este clima. Uma figura que eu uso é, eu estou aqui nesse estúdio, que eu chamo de estúdio de forma bastante generosa, na realidade é apenas um quartinho. Então eu estou aqui gravando. E aqui o clima pode ter mudado, porque eu liguei o ar-condicionado, ou não liguei, ficou mais quente ou mais frio. Eu estou aqui, eu nem percebo nada. Quando eu saio daqui, aí que eu percebo que há um clima diferente, está mais frio, mais quente. E se eu sair de casa depois, aí haverá uma outra percepção. Nós não percebemos isso com naturalidade. Então, outro aspecto é o objetivo que explicitamente propomos para o nosso trabalho. Quem é o nosso público-alvo? O que esperamos alcançar com a leitura de nosso trabalho? São perguntas que fazemos. De modo ilustrativo, podemos recordar que João Calvino, ele escreveu as diversas edições das Institutas em latim e em seguida traduzia para o francês. Com ambos os idiomas e com as respectivas ampliações de seu trabalho, ele tinha propósitos definidos. E ele escreve lá: seu propósito era preparar e instruir de tal modo os candidatos à sagrada teologia para a leitura da divina palavra, que não só lhe tenham fácil acesso, mas ainda possam, nesta escalada, avançar sem tropeços. Então, muito bem, ele diz isso lá nas Institutas, lá no prefácio à edição de 1559, e volta a falar sobre isso mais à frente. Na tradução francesa de 1541, no prefácio diz que a sua obra poderia servir, abre aspas, como uma chave e uma abertura para dar acesso a todos os filhos de Deus para entenderem bem e diretamente a Escritura Sagrada. No parágrafo anterior justificara, redigia primeiramente em latim para que pudesse servir a todos os estudiosos de qualquer país que fossem. Então, ao depois, almejando comunicar o que daí poderia vir de proveito, a nossa gente francesa traduzia também para a nossa língua. Observem que ele fala do seu propósito, da visão que ele tem, os problemas que ele tem em vista, a edificação da igreja, a compreensão das escrituras, atingir um ambiente mais amplo, mas sem deixar de atingir o povo que não sabia latim, o que era comum não saber. Latim era a língua dos eruditos apenas. Então, percebam, Calvino tinha essas metas, e isso vai estar claro em sua obra. Então, se isso é assim para Calvino, apenas como ilustração, deve ser observado que quem grava estes vídeos não escapa a esses pontos elencados e de muitos outros, percebidos ou não. A percepção do objeto não nos livra necessariamente dele. Contudo, nos oferece uma visão mais real e, portanto, humilde de nosso trabalho e compreensivo do labor do outro. A teologia sistemática e a reforma estabelecem uma conexão de valores e, portanto, de percepção. A reforma, como sabemos, reafirma valores, esmera-se por recuperar ensinamentos esquecidos, ensinamentos negados, corrompidos ou empobrecidos, retornando à exegese bíblica, a fim de compreender de forma mais clara possível os ensinamentos bíblicos, os sistematizando especialmente em suas confissões e catecismos. Obviamente,
num primeiro momento, a teologia romana seria o grande outro dos teólogos protestantes. Por isso, a menção constante ao que era considerado erro, omissão, exagero e deturpação. Todavia, toda obra é mais do que um diálogo. É a tentativa de estruturação da realidade percebida. Quando lidamos com teologia, temos um agravante. Estamos lidando com a Escritura Sagrada, o que consideramos ser o registro infalível da Palavra de Deus. Isso deve causar em nós um reverente temor. Por outro lado, temos um grande e fundamental conforto. Cremos na iluminação do Espírito, que nos conduz à palavra e nos permite compreendê-la adequada e genuinamente. Cabe a nós submeter o nosso juízo e entendimento à verdade de Deus, conforme testemunhada pelo Espírito, conforme ele mesmo fez registrar nas Escrituras. Sem o Espírito, todo o nosso trabalho exegético será em vão. A genuína teologia, ela tem como pré-requisito fundamental a oração e o espírito de dependência de Deus. Por isso, toda teologia começa e continua sendo um diálogo com Deus. Sem esse diálogo, toda teologia não passa de mexerico, fofoca. Nós estaríamos falando de um Deus desconhecido. Uma mera logia, palavra, sem o conhecimento do teós, conhecimento de Deus. A conceituação apresentada por Vitius, que eu creio que já citei, que viveu entre 1636 e 1708. Então, essa conceituação apresentada aos seus alunos em Franeker, isso em 1675, parece-nos oportuna. O verdadeiro teólogo é um humilde discípulo da Escritura ou das Escrituras. Todavia, tão certo quanto a palavra de Deus é a única regra de fé, assim também é que nosso teólogo, para que entenda de maneira espiritual e salvadora, deve ser entregue ao ensino interno do Espírito Santo. Portanto, aquele que é discípulo das Escrituras também deve ser um discípulo do Espírito. É feita esta conexão que ele faz. Há pouco eu falei de uma relação entre reforma e teologia, né? A teologia sistemática e a reforma estabelecem uma conexão. Essa menção é porque a reforma deu ênfase a muitos trabalhos de teologia sistemática, o que ocorre até hoje. Então, o primeiro trabalho de teologia sistemática protestante foi o Loci Communis, né? Publicado já em 1521, escrito pelo luterano Philippe Melanchthon. Nele, Melanchthon ele segue a ordem da epístola aos romanos. Mais tarde, ele ampliou o seu trabalho. E há quem ache que a sua metodologia não era adequada, mas isso não vem ao caso aqui. Agora, esse trabalho, quando foi traduzido para o francês, foi prefaciado por Calvino. Isso em 1546, de quem Melanchthon se tornou um bom amigo e correspondente. Já no campo reformado, a primeira teologia sistemática foi o comentário da verdadeira e falsa religião. Isso escrita por Melanchthon, por Zwinglio, escrita por Zwinglio em 1525. Só mais tarde, em 1536,
vamos ter a primeira edição das Institutas. Então, meus irmãos, concluindo aqui essa introdução, depois da definição de Vitsus, eu digo que o nosso desejo deve ser sempre o de expor com fidelidade a palavra em sua abrangência e vivacidade. Acredito que João Calvino é quem melhor encarna estes ideais, quer como pastor e pregador, quer como exegeta, teólogo bíblico e sistemático, buscando sempre uma compreensão prática da palavra que nos conduza à adoração sincera e obediência. Que Deus, assim, nos abençoe, nos dê discernimento e nos guarde. No próximo vídeo, Deus permitindo, eu quero tratar de uma definição de teologia. Discorrer um pouco sobre esse assunto. Um abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Até o próximo vídeo.